Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. A pergunta de hoje é: antes só do que mal acompanhado ou antes mal acompanhado do que só? Esse é um dos dilemas que nós temos nos diversos tipos de relacionamento nos dias de hoje. Nós estamos começando mais um Consciência e Transformação. Olá a todos que nos assistem mais uma vez em um programa Consciência e Transformação. O programa que nós trazemos pela TV Nova Luz toda sexta-feira, de meio-dia a 13h, e um programa ao vivo, contando então com a participação, com a contribuição de vocês no debate do tema de hoje. E eu quero então agradecer a participação de todos que têm nos prestigiado nesses programas, no nosso programa Consciência e Transformação, trazendo as suas questões, as suas perguntas, as suas participações, fazendo com que a gente possa, então, ampliar o debate, as reflexões, trazendo casos da nossa prática clínica, normalmente esclarecendo e ampliando o entendimento sobre essas questões do comportamento, da psicologia, da espiritualidade e, principalmente, o efeito desses aspectos, desses pontos na nossa vida diária, no nosso dia a dia. E hoje nós estamos falando abordando sobre a questão dos relacionamentos, da solidão dos relacionamentos e como as pessoas fazem escolhas em relação a esse dilema entre estar acompanhado ou estar só. E para você que está nos acompanhando, você pode então utilizar aí o chat do YouTube e poder enviar a sua pergunta, a sua participação. Convido a que você vá enviando a sua participação para que a gente possa então em cima delas começar a ampliar os comentários sobre o tema da solidão e do relacionamento. E para aqueles que de alguma forma querem depois voltar a assistir esses programas, todos os programas de Consciência e Transformação, eles ficam gravados e você pode então acessar o canal do YouTube Milton Menezes ou então o próprio canal da TV Nova Luz, porque você vai ter lá todos os programas anteriores gravados, podendo então voltar a acessar, assistir, parar, voltar a assistir, e pode também encaminhar, indicar, compartilhar esse link com as pessoas que de alguma forma você acha que possam se beneficiar, que possam se interessar por esses diversos temas que a gente vem abordando ao longo de todo esse tempo no Consciência e Transformação. Deixa eu só ver aqui que o meu... Isso, só porque aqui meu computador estava com som e aí a gente ia ficar aqui disputando a minha voz comigo mesmo. Então eu quero convidar então vocês a que também possam assistir os programas gravados no canal do YouTube Milton Menezes ou no canal da TV Nova Luz, e indicando então para os seus amigos, ampliando essa rede do programa Consciência e Transformação. E eu quero sempre estar mandando um abraço especial para o pessoal da Rede Amigo Espírita, que tem nos prestigiado também, levado o programa Consciência e Transformação, compartilhando essa transmissão com milhares de pessoas no Brasil todo e até fora do Brasil, também fazendo com que essas reflexões possam chegar, tocar e, sempre o nosso objetivo, possa de alguma forma ajudar, contribuir para que as pessoas possam ampliar o seu entendimento, a sua reflexão sobre esses temas, que são temas do nosso dia a dia, que tangenciam a vida de quase todos nós. E hoje, então, eu gostaria de falar sobre esse tema, e propus esse tema, porque é um tema que na clínica psicológica, na terapia, é um tema que acaba surgindo de uma forma recorrente. Muito frequentemente as pessoas trazem essa questão em relação à dúvida, às suas incertezas, em relação à sua condição, ou o seu melhor estado de se estar acompanhado, ou seja, num relacionamento mesmo que com problemas, com dificuldades, ou se estar só, para de repente evitar, ou numa situação temporária até, que tivesse um relacionamento que pudesse ser considerado bom, saudável, enfim. E em particular eu sugeri esse tema porque, coincidentemente, na semana passada eu ouvi esse tipo de frase, esse tipo de pensamento de duas pessoas que estavam sendo atendidas em momentos distintos na minha clínica, no meu consultório.
pessoas que de alguma forma se colocavam a questão, estavam em dúvida se era preferível então manter um relacionamento visivelmente, um relacionamento desgastado, um relacionamento que tem um problema quase de provocar, de comprometer a saúde psíquica, emocional, comprometendo a vida dos dois que estão envolvidos nesse relacionamento, ou se seria então preferível a questão de estar só. E de uma outra pessoa, exatamente essa, pelo contrário, está fora de um relacionamento, mas a angústia dessa pessoa de perceber que, a despeito de alguns parceiros, era uma mulher que estava falando sobre essa questão dos relacionamentos, apesar de perceber que alguns parceiros se aproximavam, se abordavam, numa aproximação, numa possível tentativa de relacionamento, nitidamente eram pessoas que traziam vários problemas, como já estarem em um outro relacionamento, ou terem um tipo de comportamento considerado inadequado. Então, mas por outro lado, então, essa pessoa, apesar da evidência desse tipo de proximidade, das opções, né, que vinha tendo nos últimos tempos, serem inadequadas, também questionar essa possibilidade de estar com alguém, porque também sofria muito com o fato de se ver durante algum tempo sozinho. Então vejam que, na verdade, a questão não é simples, porque não é uma questão só racional de dizermos que, evidentemente, se a gente olha para uma perspectiva mais superficial ou mais genérica, fica quase que razoável pensarmos que é preferível estar só do que mal acompanhado, né? Parece que é inevitável. Mas o contraponto da pergunta, será que então melhor antes mal acompanhado do que só? É porque de fato nós observamos que para muitas pessoas a necessidade de estar compartilhando a vida num relacionamento com outra pessoa, com outras pessoas, ou até mesmo não só no relacionamento amoroso, mas numa estrutura familiar, o sofrimento de se perceber sem esse tipo de compartilhamento, sem esse tipo de divisão da vida com outras pessoas, também se transforma num enorme nível de sofrimento, num transtorno, chegando inclusive algumas vezes a uma patologia. Não é raro encontrar pessoas sofrendo, por exemplo, de transtornos de ansiedade por conta exatamente dessa inquietação, por conta da dificuldade, da impossibilidade ou da não ocorrência, né? Ou seja, simplesmente de não acontecer na vida a possibilidade de um relacionamento ou o início do relacionamento, seja ele amoroso, seja ele às vezes social. Outras pessoas, por conta dessa falta, e aí trazendo um abatimento na questão da autoestima, do amor próprio, podem, inclusive, acabar desencadeando um problema mais sério, como um processo patológico no humor, então uma depressão, ou os quadros das variações, dos quadros de humor, da depressão, a distimia, por conta do quadro que se estabelece, do quadro psíquico e emocional que se estabelece a partir dessa constatação da ausência, do não compartilhamento. E muitas vezes pela sensação de não ser amado, não ser desejado, não ser pretendido por alguém, levando então a cada um de nós a diversos aspectos inconscientes que muitas vezes nessas horas vêm à tona, trazendo uma carga de sofrimento e de desequilíbrio muito grande. E é claro que nós temos que ter o cuidado e a compreensão de que talvez seja muito fácil nós generalizarmos impressões, afirmações, conclusões sobre esses quadros, mas quando nós, na verdade, não conhecemos a real motivação daquele quadro, daquela pessoa, quer dizer, os dramas, os medos, as incertezas, os tipos de trauma, os tipos de carga, de crenças inconscientes que cada um de nós traz e que diante de uma situação dessa, que para uns pode ser uma situação de uma certa tranquilidade da forma de lidar, das escolhas, para outros já não é uma tarefa tão fácil. Então, se para uns lidar com essa situação passa por uma escolha racional ou até mais equilibrada, para outros isso se transforma num grande motivo de desequilíbrio, de ansiedade ou, como a gente falou, de tristeza, porque diante das dificuldades de lidar com essa circunstância da vida, num dado momento não se perceber, por exemplo, estando com alguém ou estar com alguém e às vezes o medo de estar só, permanecendo e mantendo uma pessoa, às vezes, num relacionamento nitidamente, de uma forma bastante contundente, um relacionamento inadequado.
Porque nós temos essa outra perspectiva, né? Ou seja, algumas pessoas também que com medo de ficar sós, pelo medo da solidão, pelo medo de se sentirem sem amparo em determinadas situações da vida, acabam protelando o seu desgaste, o seu desconforto, procrastinando uma tomada de decisão, ou então uma conscientização, uma revisão, no mínimo, de um relacionamento, por conta do medo de um possível estado de solidão, um medo de um abandono. Então, essas pessoas, ao invés de questionarem e poderem avaliar a propriedade, a adequação de permanecer ou não na relação, às vezes numa busca de uma comunicação mais madura, o que realmente é difícil, elas acabam então procrastinando, adiando isso, contornando isso, porque estão movidas por um grande e significativo medo de ficarem sós, fazendo com que muitas vezes o desgaste vá chegando a pontos insuportáveis também naquela relação. Então, é como se o medo de ficar só fosse tão grande que vai alimentando e mantendo-se um desgaste para manter aquela relação a qualquer preço. Daqui a pouco esse desgaste é acumulado é de tal ordem que o medo de ficar só e o desgaste já se equivalem. E a pessoa fica então num momento de dilema, porque não sabe o que realmente seria mais adequado, o que seria menos sofrido, o que seria, no mínimo, mais saudável. Veja que nós estamos falando de uma situação que tangencia muitos de nós, por conta da forma também como nós significamos, o sentido que nós damos para os relacionamentos. De um modo geral, mesmo que a gente não esteja necessariamente dessas situações mais extremas, dessas dúvidas entre estar só ou estar acompanhado, nós observamos que muitos de nós passam por essas dificuldades em relação à necessidade de revisão dos relacionamentos, a necessidade de uma atualização daquilo que faz sentido para aquele casal, para aquele par, para aqueles parceiros, de se manterem numa relação íntima, numa relação mais estável, numa relação mais, pelo menos a relação que está acordada, ou se não. Então, não é só a questão de ficar só ou não, mas é toda a dificuldade que nós temos de revisar, né, de ressignificar, como nós dizemos tecnicamente, a questão do sentido do relacionamento, do sentido que tem compartilhar a vida com alguém na nossa vida. De tal forma, quando isso fica razoavelmente equilibrado, nós podemos então ter escolhas mais razoáveis, né, escolhas mais harmoniosas em relação a estar só ou a estar acompanhado. O fato é que muitas vezes essa questão de, por exemplo, estar bem só, também pode esconder por trás uma crença de que o envolvimento com alguém pode ser tão sofrido, pode levar a um desgaste, a um nível de sofrimento a futuro tão maior, que então faz um movimento evitativo, ou seja, de evitar, para que, como se a gente estivesse então nessa evitação, não sofrer mais com o que pode vir a acontecer nesse relacionamento. Veja que, como nós consideramos aqui fortemente uma visão de homem que considera essa dimensão espiritual, uma visão de homem que considera a questão da reencarnação, nós vamos ver, e eu vejo isso na minha prática, esses anos todos de prática clínica, que a maioria das vezes, na grande maioria, essas reações, esses padrões de reação em relação aos relacionamentos estão pautados nas experiências, no tipo de experiência que nós tivemos ao longo das nossas encarnações anteriores. De tal forma que a gente traz, muitas vezes, já uma resposta padrão para determinada situação. Então, se de repente eu trago um tipo de experiência de vida passada, onde o relacionamento amoroso, um relacionamento íntimo, está associado à traição, à decepção, à desgaste, à morte, provavelmente eu posso desenvolver um nível de comportamento evitativo, porque no meu psiquismo, no meu inconsciente, me aproximar novamente de uma questão de relacionamento vai estar necessariamente associada a uma desgraça. Então, o relacionamento está associado à dor. Por outro lado, respostas muitas vezes relacionadas à solidão, ao abandono, podem fazer com que o indivíduo traga essa resposta dúbia, então não poder se distanciar, nem perder o seu parceiro ou a sua parceira de nenhum jeito, por conta também dessas experiências que trazem também a possibilidade de uma separação ou de um distanciamento, também como um desfecho desagradável, sofrido, doloroso. Então veja que quando nós consideramos essa dimensão espiritual, essa questão da dinâmica do psiquismo, considerando a reencarnação, esse tema ganha contornos muito mais complexos de entendimento e principalmente de auxílio, de ajuda a essas pessoas a superarem essas suas dificuldades. Bom, mas eu estou vendo aqui que nós já temos várias
várias participações aqui. Eu quero agradecer a todos que participam conosco aqui no programa, aqueles que já estão sempre conosco aqui e aqueles que hoje estão participando pela primeira vez, né? Quero agradecer a todos, né? O meu boa tarde a todos. Começando aqui com a Evelane, que desde cedo deixou a sua contribuição, e vamos começar a comentar a partir disso. Estou novamente disputando aqui com a minha voz. Muito bem. Então, Evelane coloca aqui, boa tarde, sou da filosofia, diz a Evelane, que acredita que estar sozinho não gera solidão, porém estar mal acompanhado com certeza gera depressão. Evelane, é o que a gente estava falando agora, a questão de muitas vezes você manter uma relação a um preço ou a qualquer preço para evitar a situação de estar só, pode de fato levar a vários tipos de desequilíbrio. Eu diria para você que não só a depressão, mas também transtornos de ansiedade. É muito comum no convívio com uma pessoa, um companheiro ou uma companheira difícil, um relacionamento tenso, desgastante, nós começarmos também a desenvolver um tipo de reação ansiosa pela necessidade de encontrar uma saída para aquilo, ou de uma forma para tentar, por exemplo, evitar que o desgaste chegue a um ponto de uma possível separação, ou de um afastamento, de um abandono. Então, essa possibilidade pode desencadear na gente não só uma alteração na ansiedade, como também uma alteração no humor. Pode trazer, por exemplo, processo de somatização, onde a gente acaba então trazendo para o corpo as reações que psicologicamente, emocionalmente, nós não estamos conseguindo administrar. A questão nós estamos sempre refletindo, tanto na questão de estar só ou de estar acompanhado, qual é o papel, qual é o sentido daquele relacionamento, qual é o sentido da nossa necessidade de estar com alguém. Porque uma coisa é quando nós percebemos o quanto pode ser útil, o quanto pode ser construtivo compartilharmos a vida com alguém. A outra questão é a que preço que a gente pode ter essa construção e esse desenvolvimento. Porque se um relacionamento ele não serve para esse processo de construção mútua, existe alguma coisa errada nele. E aí a necessidade da revisão. Se ao invés dessa revisão, eu acabo por um outro motivo, que não o crescimento pessoal, eu acabo me mantendo naquele relacionamento, por exemplo, para evitar a solidão, então a gente acaba construindo uma relação que vai se distorcendo, trazendo desequilíbrios e que pode, de parte a parte, gerar muitos problemas, inclusive problemas de saúde, problemas emocionais, psicológicos e até problemas físicos. Valéria Abreu, boa tarde a todos. A Valéria de Niterói, boa tarde, do pessoal de Niterói. Sim, pessoas com caráter muito diferente do nosso provocam uma inquietação, ansiedade que nos faz pensar se há necessidade de gastar tanta energia para se adaptar. É isso. E continua a Valéria. Outro lado, é importante não coisificar pessoa alguma. Às vezes, uma colaboração vem justamente de quem nunca imaginávamos. Veja, é isso que você coloca, né, Valéria? Essa inquietação quando a gente começa a lidar, então, com as diferenças. E veja como é uma questão, muitas vezes, da nossa imaturidade emocional e até espiritual. Porque, na verdade, se nós estamos lidando e compartilhando a vida com uma outra pessoa, certamente nós vamos esbarrar com muitas diferenças. Porque nós temos pessoas diferentes, com histórias de vida atual diferentes, com histórias de vida passada completamente diferentes e que desenvolveram formas, respostas, modos de pensar diferentes dos nossos, evidentemente. E é nisso que está o crescimento. Agora, se ao invés de a gente perceber a oportunidade de crescimento nessa diferença, nós ficamos aflitos porque parece que alguma coisa começa a fugir do nosso controle, ou aquela diferença sugere uma ameaça de uma separação, de um abandono, ou de sei lá o que, nós tendemos então a desenvolver essa inquietação e essa ansiedade. Muitas vezes as pessoas, ao observarem esse tipo de inquietação e ao lidarem com essas diferenças, começam também a poder utilizar um certo tipo de padrão de controle sobre o outro, de controle sobre as ações do outro ou sobre as suas próprias reações, no sentido de tentar manter, por conta ou a partir desse controle, manter aquele relacionamento. É claro que uma adaptação é necessária, como você diz, é fundamental, porque são pessoas diferentes, afinidades diferentes, projetos de vida diferentes que tentam se combinar para que haja o crescimento. Mas quando nós perdemos esse sentido do equilíbrio do crescimento e ficamos presos a algumas dessas outras necessidades, nós normalmente geramos um tipo de problema na relação, seja
coisificando, né, como você fala, as pessoas, quer dizer, tornando como se elas fossem coisas, ou então tentando exercer um extremo controle sobre si mesmo ou sobre o outro, na tentativa, na maioria das vezes ilusória, de preservar aquele relacionamento a qualquer preço. Normalmente é esse tipo de reação que vai gerar um grande ou um significativo desequilíbrio de parte a parte, né? Ok, obrigado, Valéria, pela sua participação. Lisiane,